O seu amor, ame-o e deixe-o livre para amar, livre para amar, livre para amar. O seu amor, ame-o e deixe-o ser o que ele é, ser o que ele é, ser o que ele é. Cantei. Eu gosto tanto. Aquela coisa da cantora do banheiro, do chuveiro. E tô nem aí se tá certo, se tá no tom certo. Mas eu vou continuar. A minha bandeira é que a gente canta. Só a gente achar que tá cantando bonito, só que a gente sentir na alma aquela coisa, já vale. E é isso que eu faço. Eu faço pra mim. Resolvi gravar. Vai ser dia de São Valentim. No Brasil, 12 de junho. E aqui é 14 de fevereiro, dia de São Valentim. E eu peguei um textinho para falar um pouquinho da história dele. E vou ler, né? Porque é mais fácil ler. A história do dia de São Valentim remonta a um obscuro dia de jejum tido em homenagem a ele. A associação com amor e romantismo vem depois, no final da Idade Média, durante o qual o conceito de amor romântico foi formulado. O bispo Valentim, das ordens de Cláudio II, que havia proibido o casamento naquela época, porque eles estavam em guerras e os solteiros combatiam melhor. Só que ele continuou celebrando casamentos, apesar da proibição do imperador. Quando a prática foi descoberta, ele foi preso e condenado à morte. Enquanto estava preso, muitos jovens iam lhe enviavam flores e bilhetes dizendo que ainda acreditavam no amor. Enquanto ele aguardava a prisão, a sua sentença, ele se apaixonou pela filha cega de um carcereiro e milagrosamente devolveu-lhe a visão. No final, né, quando já marcada a execução, ele escreveu uma mensagem de adeus para ela, como seu namorado ou do seu Valentim. Sempre eram as duas frases que ele usava para escrever para ela. Lembrando que eu estou lendo histórias de pesquisas feitas na internet. Eu estou lendo isso porque eu quero falar algumas coisas em relação a relacionamento e também porque eu quero me conectar com essa coisa. Na Idade Média, dizia-se que dia 14 de fevereiro era o primeiro dia de acasalamento dos pássaros. Atualmente, o dia é principalmente associado à troca ou à multa de recados de amor em forma de objetos simbólicos. O dia de São Valentim era, até algumas décadas, uma festa comemorada principalmente em países anglo-saxões, mas ao longo do século XX o hábito estendeu-se a muitos outros países. Eu tenho muito preconceito quanto a essas datas que são feitas para se dar presente, obrigação. E aí eu via a coisa do Dia dos Namorados de uma forma muito obrigada. Se essa é uma data em que você pode demonstrar, não precisa ser através de presente, demonstrar a força do seu relacionamento com outra pessoa, eu acho mais interessante de formas de sedução, formas bem íntimas. E se for preciso, se for necessário para que esse casal
fique bem, que seja com algum presentinho, alguma lembrança, alguma coisa, que seja. Entrar na constelação, nas coisas que eu aprendi, que eu... Sabe quando você está fazendo a formação e tem coisas que você se encanta? E no meu processo eu me encantei com a fala da minha professora, um parêntese, para dizer o seguinte: quando a gente ouve alguma coisa, a nossa escuta, ela traz junto com essa escuta alguma coisa nossa. E aí meu filho tem mania de dizer: mamãe, você muda as histórias. Aí eu digo: licença poética, licença poética. Mas na verdade, quando eu escuto uma coisa, quando eu vejo um processo desse, eu posso estar dizendo que eu entendi isso na formação, mas a minha professora pode dizer: eu não quis dizer isso. Mas aquele momento, a minha escuta traduziu toda essa fala agregada com a minha alma. Então eu vou falar o que eu senti e que eu gostei. Na constelação existem 3 leis que a gente usa e vê e enxerga elas para quem está sendo constelado. E a lei do equilíbrio, que é a lei que eu falei em outro vídeo, horizontal, onde a gente dá e encaixa os relacionamentos afetivos. Relacionamento de casal e relacionamento de amigos e tal. Vamos falar de casal. A constelação fala que a gente tem que dar para o outro no mesmo peso, na mesma medida em que recebe. Quando um dos dois dá mais do que o outro, esse aqui foge, que recebe mais, porque se assusta e recebe. Como eu já citei no meu vídeo sobre arrogância também. Às vezes o casal se desequilibra porque um deles está dando mais para aquela relação, tanto financeiramente quanto em qualquer outro sentido. Desestrutura, desequilibra e às vezes acaba a relação. Essa foi uma das coisas que eu observei bem e é engraçado que eu quebrei minha cabeça e confesso que até hoje eu não consegui entender muito onde estaria o equilíbrio da minha relação. Eu não sei onde equilibrar e o que desequilibrou. Ainda é uma incógnita. Outra coisa interessante também de casal é a fala da constelação sobre como a gente conseguir ter uma harmonia maior com o seu companheiro ou companheira, honrando os pais deles ou dela, o seu sogro ou sogra. Honrar, agradecer porque foi através dele que você tem aquela pessoa ao seu lado, que eles dois, o pai e a mãe, lhe deram esse presente. Porque a gente tem a tendência muito grande quando junta as famílias a ficar muito na questão de crítica e de desequilibrar o que traz dos pais de um, dos pais de outro. Às vezes um dos dois da relação quer impor toda a sua história sem deixar entrar a história do outro, porque não honra e não respeita aqueles sogros, não honra e não respeita os costumes, não deixa que haja uma interferência harmônica nessas duas famílias que se tornaram. Eu vejo isso muito no meu dia a dia, nas pequenas observações, na coisa de impor os meus hábitos. Eu sei que em muitas situações eu quis impor os meus hábitos que eu trouxe da minha família. Correto. A correto é receber equilibradamente os hábitos das duas famílias e abdicar de algum que seja o hábito com respeito e honrando esses sogros. Não há pequenos e frequentes questões
que vão interferindo na relação. E essas interferências vêm muito do equilíbrio e essa coisa do que a gente leva para a relação, para o casamento, para o namoro, para o que for. O que a gente leva e com que respeito, com que disponibilidade a gente tá para isso é que define a boa ou a má relação, né? Outra coisa interessante também que eu observei, quando a gente não tem na nossa alma, no nosso sentimento, ancorado o pai do lado direito e a mãe do lado esquerdo, sentindo que a gente está sempre aqui protegida pelos dois, que a gente honra e respeita tudo que eles deram a gente, independente de qualquer julgamento, a gente vai ter um relacionamento mal resolvido. Quando a gente está com os pais ancorados, tomados dentro do coração e liberados de julgamento, a gente está mais inteiro para um relacionamento. E outra coisa muito legal que ela falava, a professora, é que casal é feito para fazer sexo, para transar. E a gente se perde quando a gente deixa os filhos entrarem dentro dessa relação, dentro dessa cama, dentro dessa história. A gente nem sente quando isso acontece, mas muitos casais permitem que, pelo fato de ter tido filho, que essa nova formação familiar se confunda com o que é o casal, o que é pai e mãe. Então, na hora que a gente confunde, a gente nem faz bem feito ser pai e mãe, nem faz bem feito o sexo e o relacionamento de namoro. Eu tive esse insight de fazer esse vídeo para falar do São Valentim e para falar do namoro, né? Eu, como uma pessoa que teve 3 filhos e casamento, essas 2 histórias, me encaixo e me avaliei em todas essas questões que eu falei, e todo momento da constelação, da formação, eu ficava me avaliando e me colocando nesses contextos, para ver. Pior que a gente fica sempre assim, onde foi que eu errei? Peraí, o que foi que eu fiz de errado? Quebrando a cabeça, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Mas tudo é um crescimento e evolução, né? E aí eu fico imaginando o pessoal mais novo, que é recém-casado, que namora, esse espaço, sabe? Espaço de casal, espaço de estar apaixonado, de estar no quarto. Aproveitar isso. Quando começa a botar muita coisa racional no meio da história, muito guerigueri, muito mimimi, muita coisa que traz as famílias para dentro da relação da forma errada, sem equilibrar. Basta honrar, deixa eles na casa deles, honra, tem no coração e respeita, mas deixa eles lá. Porque na cama de vocês só devem estar vocês. Não deve estar mais nada, nem história de pai, nem história de mãe, nem hábitos de pai e de mãe, e muito menos filhos. Feliz dia de São Valentim. Qual é o melhor presente? Qual é o melhor presente? Transar. Uma boa namorada.